Impactante reviravolta é exposto. Ainda vale a pena voltar atrás? Rafael sempre foi um lutador. Nascido e criado na periferia de São Paulo, sonhou alto e, através de muito esforço e dedicação, conquistou seu lugar em um dos mais renomados escritórios de advocacia da cidade. Aos 28 anos, ele era motivo de orgulho para sua família, que o ensinou a valorizar o trabalho duro e a honestidade acima de tudo. Mas, sob a superfície de sua vida bem-sucedida, um segredo ardia em seu coração. Ana, a filha do chefe. Seus olhares se cruzavam nas reuniões e a cada instante a paixão só crescia. No entanto, o mundo de Ana era um contraste gritante ao seu. Enquanto ele crescia entre dificuldades, ela navegava em um universo repleto de superficialidades, algo que Rafael sempre desprezava. Mas, como frequentemente ocorre na vida, uma reviravolta estava a caminho. Um escândalo financeiro envolvendo o pai de Ana veio à tona e o sofrimento da família dela era palpável. Rafael sentia um turbilhão de emoções. O amor que sentia por Ana se intensificava, mas ao mesmo tempo, a pressão dos comentários cruéis de seus colegas sobre esse relacionamento impróprio pesava em seus ombros. Ele se viu em um dilema: deveria ceder ao amor ou proteger os laços que formou com sua família? A tentação se tornou ainda mais intensa quando Rafael recebeu um e-mail confidencial que revelava detalhes sobre o escândalo. Ele poderia chantagear o pai de Ana e conquistar um emprego melhor. Uma voz dentro dele sussurrava para seguir esse caminho, mas sua integridade gritava em protesto. Com a respiração acelerada, ele decidiu que não poderia fazer isso. A vida tinha lhe ensinado a não ceder a tentações e muito menos a ferir alguém que amava. Assim, tomou o difícil caminho de se afastar de Ana, mas como ignorar a paixão que o consumia? A cada dia que se passava, sentia seu coração pesar mais. E foi em uma noite tensa, sob o olhar penetrante da lua, que a confrontação com seu pai explodiu. "Você se tornou um filho da elite", ele gritou, a voz repleta de desilusão. Cada palavra era uma facada, e enquanto os gritos ecoavam pela casa, segredos obscuros vieram à tona. Rafael se viu em um mar de confusão, dividido entre dois mundos que se chocavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Agora, cercado por verdades dolorosas e lágrimas que escorriam, Rafael percebe que a verdadeira transformação não estava em escolher entre um amor por Ana e a lealdade à sua família, mas em encontrar um equilíbrio entre os dois. Ele precisaria de coragem para enfrentar essa batalha interna, e mesmo afastado, seu coração nunca deixaria de clamar por Ana. O que Rafael faria agora? As dúvidas e medos começaram a se formar em sua mente, criando um eco que ressoava em seu ser. O amor vale a pena, mesmo em meio a tanto caos? Desafiando a própria essência, ele se perguntava se conseguiria reescrever sua história, sem perder o que realmente acreditava. O dia seguinte começou pesado. Rafael despertou sob um manto de preocupações. As sombras da noite anterior ainda dançavam em sua mente. Ele nunca se sentiu tão dividido. As palavras de seu pai se repetiam como um mantra doloroso: filho da elite. Era como se cada sílaba tivesse se cravado em sua pele, despertando um ressentimento profundo. Ele queria gritar, reclamar por ser julgado antes de ser entendido. Caminhou até a cozinha, onde o cheiro do café fresco acentuava seu estado de alerta. Sua mãe, que sempre o apoiara, olhou para ele com um misto de amor e preocupação. "Está tudo bem, meu filho?" Deixou escapar um sorriso forçado, ainda agarrando a esperança de que ele falasse sobre seus sentimentos. "Sim, mãe, só cansado." Ele desviou o olhar, não conseguindo esconder a tempestade que rugia dentro dele. Quando o trabalho começou, a pressão dos colegas se intensificou. Olhares de reprovação, sussurros sobre como Ana poderia ser um estorvo, e ele continuava se perguntando se estabelecê-la em sua vida valeria a pena. Era um labirinto moral. Se escolhesse estar com ela, enfrentaria o desprezo, e se ficasse longe, perderia a única coisa que o fazia sentir vivo. Mas a pergunta era: quem realmente o compreendia?
Esse jogo de lealdades estava se mostrando mais complicado do que ele imaginava. A hora do almoço chegou e ele foi a um restaurante simples, tentando se distanciar das vozes que ecoavam em sua mente. Assim que se sentou, viu Ana entrar. Seu coração pulou e ele instantaneamente se desfez em 1000 pedaços. Ela estava mais pálida, os olhos com um brilho triste que o atingiu como uma flecha. A vontade de ir até ela e perguntar como estava era avassaladora, mas uma voz interna o lembrou de sua decisão de se afastar. Ela estava acompanhada de um amigo e a risada dele soava distante, como se vinham de outro mundo. Rafael poderia ver que ela tentava esconder a dor do escândalo de sua família atrás de um sorriso, mas aquele sorriso não estava completo. Cada gargalhada que vinha dela parecia ecoar uma porção a mais de solidão naqueles momentos. O coração de Rafael disparou, parte dele desejando que ela ouvisse, que percebesse como ele ainda se importava. Segurou-se para não se levantar. Decidiu que não poderia ser aquele homem. Mas o que era ser ele agora? Com tanta pressão ao seu redor, sentia que estava prestes a desmoronar. A ideia de abrir mão do amor transformava seu mundo em cinzas. Ele queria acreditar que caberia a si decidir o que valia a pena e não as expectativas dos outros. Quando Ana pegou um copo de água, seus olhares se cruzaram. O mundo ao redor desapareceu e no espaço entre eles, silêncios falaram mais que 1000 palavras. Rafael viu a frustração, a dúvida e o amor disfarçado naqueles olhos. Em um instante, ele tomou uma decisão, seu coração pulsando na certeza de que a verdade não poderia ser ignorada. Levou um gole do seu refrigerante, respirou fundo e se levantou, caminhando em direção a Ana. O que ele ia dizer poderia mudar tudo. No entanto, antes que ele alcançasse a mesa, o celular vibrou no seu bolso. Era uma mensagem do escritório, um novo projeto que o forçaria a viajar, longe de tudo. A oportunidade de subir mais um degrau em sua carreira estava à frente dele, mas seria preciso deixar Ana para trás. Ele hesitou por um instante, o futuro e o presente colidindo em sua mente. O que realmente importava para ele? O que estava disposto a sacrificar? Com a respiração acelerada, teve a certeza de que precisaria fazer uma escolha, e essa escolha não seria fácil. E assim, com o dilema adulto pesando sobre seus ombros, a pergunta começou a ecoar novamente. Até onde você iria por amor? Rafael olhou para a tela do celular. As mensagens dançavam em sua mente como sombras inquietas. A ideia de viajar parecia generosa, mas ao mesmo tempo cruel. Era um convite ao esquecimento, um chamado para deixar Ana para trás na cidade que agora se sentia tão estranha e distante. Ele não conseguia decidir se estava mais assustado com a ideia de seguir uma carreira ou de perder a última conexão verdadeira que ainda tinha. Seus passos vacilantes o levaram até a mesa onde Ana estava. O coração martelava em seu peito e seu próprio reflexo nos olhos dela parecia lhe implorar uma resposta. Queria gritar, queria correr até ela e retirar toda a dor que não conseguia mais conter. Mas as palavras fugiam como folhas levadas pelo vento. A palidez de Ana o alcançou. A dor que transparecia de seu rosto era mais do que ele poderia suportar. Oi! Ele forçou um sorriso, mas seu tom estava carregado de incerteza. Ana parou, e a expressão no seu rosto passou do alívio à confusão. Você está bem? Estou tentando ficar, ela respondeu, a voz trêmula quase um sussurro. Não era apenas uma resposta, era um clamor. O amigo que a acompanhava olhou surpreso, mas a ligação entre eles parecia invisível e inquebrável. Muitas perguntas borbulhavam em sua mente, mas o que mais o atormentava era a escolha. O que ele faria? O que deveria fazer? Ele olhou para o amigo dela, uma figura estranha no labirinto emocional que se formava entre ele e Ana. Ele estava ali, sem saber da tempestade que se esconde na alma da moça, enquanto Rafael baralhava as opções que apenas podiam levá-lo para longe. Ana rompeu o silêncio, tomando coragem. Sabe, eu vi seu pai ontem. Ele disse algumas coisas sobre você e me deixou preocupada. Aquelas palavras cortaram como vidro. Rafael sabia que a figura do pai era grande demais, pesada demais. Sabia que ele estava por trás de tudo, como uma sombra pairando constantemente. Não ouça ele, Ana. Ele não sabe de nada, disse com um fervor que lhe soava quase desesperado. Instantaneamente, ele percebeu que estava se deixando levar por um impulso que poderia ser tão destrutivo quanto a voz que o fazia hesitar. Mas eu me preocupo com você, Rafael. A sinceridade dela fez seu peito aquecer e doer ao mesmo tempo. O mundo ao redor deles parecia desvanecer.
A vida continuava, mas ali, naquele canto do restaurante, tudo se tornava importante demais. O café fervia ao fundo e um novo silêncio tomou conta do espaço entre eles. Os olhares se cruzavam e criavam uma montanha-russa de sentimentos: esperança, medo, amor e a dura realidade da vida. Você está pensando em viajar, não é? Ana perguntou, a voz agora mais firme, mas com um toque de tristeza. Ele assentiu, sua coragem derrapando com o peso da verdade. Sim, é uma oportunidade. As palavras saíram com um gosto amargo, como veneno. Um quase sorriso brotou em seus lábios, mas a fragilidade do momento o impediu de se entregar. O amigo de Ana começou a se afastar, talvez percebendo que aquele diálogo era privado. Rafael sentiu uma onda de alívio, mas ao mesmo tempo, a presença dele fora a única âncora que Ana tinha, a única âncora em meio ao turbilhão. E se você ficar? A proposta calou-no. A ideia de desistir daquele projeto, daquela tentativa de ascender na carreira, soava idealista demais. Mas a visão dela, desprovida de qualquer fardo, fazia com que tudo parecesse menos complicado. Eu não posso, ele disse a si mesmo e a ela. Mas Ana não se deixou intimidar. Rafa, as escolhas que fazemos definem quem somos, e eu sei o que você sente. As lágrimas já se acumulavam em seus olhos, refletindo aquele brilho inquieto que deixava o ambiente tão pesado. E se eu correr risco? A pergunta flutuou e os olhares se encontraram com intensidade. A vida é um risco. A confiança nas palavras dela ressoou como um eco forte, quase um chamado. E ali, num instante crucial, os sentimentos voltaram a fluir, deixando-o mais vulnerável do que nunca. Com a decisão pairando, Rafael sentiu o peso do dilema se acentuar. Ele tinha apenas um instante para decidir: seguir a lógica fria que o levaria para longe ou ceder à chama infernal que ardia em seu coração e a levava para perto. Desesperadamente, ele se antecipou, precisaria agir rápido. O que ele escolheria fazer? Rafael tomou uma respiração profunda, como se quisesse que o ar entrasse em seus pulmões e levasse consigo todas as incertezas. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. Ana estava ali, em frente a ele, com as lágrimas a escorrer pelo rosto e um coração aberto, desnudado pelo amor que ele também sentia, mas insistia em ignorar. E se eu ficar? A palavra ficar ecoava como um eco distante e ao mesmo tempo tão próximo que o engolia inteiro. Ele queria gritar que sim, que ficaria, mas a imagem do futuro que tinha construído na cabeça frequentemente vinha à tona como um aviso cruel. A carreira, o investimento, as expectativas, tudo se alternava entre as suas obrigações e o seu coração pulsante. Você não precisa decidir agora, Ana interrompeu seus pensamentos, como se pudesse ler sua mente. A suavidade de sua voz era uma brisa fresca em meio à tempestade. Ela estendeu a mão e tocou a dele, um contato simples, mas que parecia elétrico. Não é só isso, Ana. Eu preciso seguir em frente, preciso encontrar meu caminho. A voz dele tinha um tremor que denunciava sua fragilidade. Era como se estivesse jogando publicidade em um mundo que não queria mais fazer parte. Mas você pode encontrar seu caminho aqui, ao meu lado. As palavras ciladas de esperança despertaram algo dentro dele. A ideia era tentadora, mas Rafael sabia que não poderia desistir dos seus sonhos apenas por causa de um momento, por causa das emoções que explodiam ali, entre eles. Você me dá força, mas e as minhas aspirações? Ele estava se perdendo nas próprias palavras. O desejo era um monstro adormecido que agora começava a se inquietar, e a luta interna tornava tudo ainda mais complicado. Ana se afastou um pouco, mas sem soltar a mão dele. Os olhos claros dela estavam cheios de um mistério que Rafael desejava desvendar, mas também temia. Era uma vulnerabilidade que nunca vira. Rafa, eu só quero que você saiba que eu estou aqui, não importa a sua escolha, mas se você decidir ir, quero que vá sabendo do que poderia ter sido. As últimas palavras ressoaram com uma tristeza tão pesada que ele quase não conseguiu suportar. Era verdade, ele pensou. Ele estava prestes a mudar o traçado da vida deles. Podia sentir isso como uma previsão indesejada. E se eu for? E se eu não conseguir voltar? E se eu deixar você sozinha aqui? A ideia de Ana sozinha o cortava em 1000 pedaços e lhe trazia angústia. Se você partir e voltar com um olhar diferente, vou estar aqui, pronta para te receber. O tom dela transparecia uma firmeza que o surpreendia. Mas e se você não voltar? A resposta pairou entre eles, como nuvens carregadas prestes a despejar a tempestade.
Rafael queria lutar, queria encontrar um jeito de não se sentir tão dividido, mas a urgência daquela conversa o consumia como um incêndio incontrolável. Naquele momento, Ana se inclinou para mais perto, seus olhos ardendo em conexão. Critérios lógicos foram apagados, as dúvidas se diluíam e restava apenas um espaço revelador entre eles. Ele sentiu a pressão da necessidade de agir e o impulso de se entregar a esses sentimentos nunca foi tão forte. Pode ser um risco, mas e se eu não arriscar? Sua voz se tornou um sussurro. O que eu vou fazer com minha vida se não tiver você nela? O que eu vou fazer com todo esse vazio? Ana segurou sua mão com força. Às vezes, o amor exige coragem. O que você realmente quer, Rafael? Ele a encarou e o peso da pergunta caiu sobre ele como uma lufada de ar quente. A decisão não era apenas sobre um futuro promissor ou os planos do pai, mas sobre o que ele realmente desejava. O calor vindo de Ana o lembrava de que, no final das contas, tudo se resumia ao que faz o coração bater mais forte. Eu não sei, ele hesitou, os pensamentos se embolando. Mas eu tenho que entender o que sinto de verdade e o que isso significa para nós. Enquanto os olhares se entrelaçavam, a tensão crescente transformou-se em algo tangível. Os sentimentos explodiram e uma nova perspectiva se moldou diante deles. Rafael sabia que não poderia adiar mais a resposta. E a pergunta ressoava: ele teria coragem de arriscar tudo por um amor autêntico? O momento de decisão estava se aproximando, e ele sentia que nada seria o mesmo depois disso. Rafael hesitou, a divisão em seu interior mais intensa do que nunca. O olhar de Ana fixo no dele era uma mescla de esperança e medo, como se soubesse que eles estavam à beira de uma grande mudança, qualquer que fosse a escolha. O coração dele pulsava forte, uma sinfonia de sentimentos que o deixava confuso. Ana, ele começou, mas as palavras pareciam esmagadas na garganta. O peso do que estava por vir era quase palpável. Enquanto olhava para ela, uma onda de desejo e necessidade o envolveu. Era um amor que não poderia ignorar, mas a vida que havia cuidadosamente planejado se ergueu entre eles como um muro. Mesmo assim, a ideia de deixá-la para trás o apavorava. Ana respirou fundo e soltou. Rafa, talvez eu não possa mudar sua decisão, mas preciso que você entenda. Amar é também deixar ir. E se você escolher partir, eu só posso te apoiar, mesmo que isso me machuque. Ela desviou o olhar, e a tristeza em sua expressão era uma lâmina afiada, atingindo seu coração. Rafael sentiu o calor de suas mãos entrelaçadas, o braço dela tão próximo ao seu, como um ponto de apoio em meio ao tumulto de emoções. Mas havia uma frustração crescente em seu interior. Sentia-se paralisado, preso em um espaço entre o sonho e a realidade. Ele queria ser forte, mas o que isso significava quando a força do amor se chocava com a ambição e responsabilidades? A vida é cheia de escolhas, Ana. Não posso simplesmente fechar os olhos e me deixar levar, ele respondeu, a voz embargada. A verdade era que, em seu coração, ele não queria deixá-la, mas o futuro que vislumbrava exigia uma decisão clara. E se eu precisar de tempo? Tempo para pensar, para entender o que eu realmente quero. Rafael disse quase para si mesmo. Era como um sussurro e, enquanto as palavras escapavam, uma nova ideia começou a brotar. E se ele pudesse ter ambos? Telas diferentes a serem pintadas, sonhos e amor coexistindo em sua vida? Ana assentiu lentamente, mas o olhar dela carregava dúvidas. Eu vou te dar esse tempo, Rafa, mas saiba que quanto mais você esperar, mais difícil será decidir. O coração não é paciente. Este era o golpe que ele temia. Sentia-se perdido, como um barco à deriva sem uma âncora. Ao mesmo tempo, sabia que estar com Ana o ancorava de uma maneira que nada mais conseguia. Eu não quero que você me espere eternamente, ele murmurou, a sinceridade pesando em suas palavras. Se eu partir, posso acabar em um lugar onde o que sinto por você se perca na poeira dos meus sonhos. As lágrimas de Ana brilharam sob a luz suave do entardecer. Rafa, você não vai se perder. O amor que construímos é forte. Ele pode ser a base para seus novos começos, não um obstáculo. Ele queria acreditar naquilo. A vulnerabilidade dela o tocava de uma maneira que o fazia querer se abrir, mas a ideia de deixar tudo para trás, de arruinar seus planos, era aterradora.
E se eu decido ficar e me arrepender? Ele questionou, o desespero crescendo à medida que buscava respostas para suas próprias inseguranças. Ana soltou sua mão e deu um passo atrás, e aquele simples gesto fez seu coração afundar. Então, precisamos ser honestos um com o outro. Prometa que, se decidir ficar, será completamente, de corpo e alma. Não posso viver com um coração dividido. A coragem dela preenchia a sala, mas Rafael se viu em um mar de incertezas. Uma parte dele queria gritar, confessar tudo, e a outra, a mais cautelosa, desejava se ater aos planos traçados. Naquele momento, ele percebeu que estava à beira de uma crise, não apenas entre dois mundos, mas também entre quem ele era e quem desejava se tornar. Olhando para Ana, a determinação dela ressoou em sua mente. Ele não poderia mais fugir da verdade que ardia em seu peito. Eu preciso de um tempo. Ele começou a falar, mas sentiu a pressão dentro de si aumentar, como se um novo caminho estivesse se formando à sua frente. O destino tão incerto e tentador balançava como as folhas ao vento. E se aquele tempo fosse a última oportunidade de entender o que realmente importava? Ele sabia que, independentemente de sua decisão, tudo poderia mudar. E a pergunta agora era, ele teria coragem de abrir mão de um futuro por um amor verdadeiro? Enquanto a dúvida pairava entre eles como uma sombra, Ana fez um movimento que fez seu coração tremer. Ela se afastou para a porta. A sensação de perda o atingiu como um golpe. A noite está chegando, Rafa. Pense bem no que você realmente quer. E com isso, ela se virou e saiu, deixando para trás um eco de esperança e dificuldade. O silêncio tomou conta do espaço, e Rafael ficou sozinho, lutando contra o furacão de emoções que agora dominava sua alma. O que ele escolheria? E quanto tempo teria até que essa escolha se tornasse uma realidade? Rafael ficou parado, as palavras de Ana ainda ecoando em sua mente. Pense bem no que você realmente quer. Era como se formassem um mantra torturante, repetindo-se em loop enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. O ambiente parecia estreitar ao seu redor, e cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos como uma contagem regressiva. Ele se movia de um lado para o outro, tentando encontrar conforto em algum lugar, mas tudo parecia distante. As fotos na parede lembravam os momentos felizes que tiveram, momentos que agora pareciam mais como sombras do que memórias. A cozinha, o sofá, cada canto da casa parecia carregar o peso de um futuro incerto. Ana havia saído, mas seu espírito ainda preenchia o espaço. Rafael sentia a falta dela, uma ausência palpável que arrastava sua alma. Ele conseguia quase ouvir o riso dela, como se ainda estivesse brincando sobre como escolher entre pizza e sushi para o jantar. Naquele momento, uma ideia cresceu dentro dele. E se essa decisão não fosse apenas sua? E se Ana também estivesse em uma encruzilhada, lutando contra seus próprios medos? Ele correu até a janela, observando o crepúsculo que envolvia a cidade em tons de laranja e lilás. As luzes começavam a pipocar, uma a uma. Elas pareciam celebrar o que ainda poderia ser. Rafael fechou os olhos, forçando-se a lembrar do porquê de tantas ambições. Para quem ele estava lutando? Para um futuro brilhante, onde talvez não houvesse espaço para o amor? Aquela ideia o apavorava. Do lado de fora, o movimento da cidade era a mesma dança caótica que sempre existira. Como num filme, ele se viu perdido entre as ruas que percorreu com Ana, entre risadas e silêncios cheios de significado. Ele precisava encontrá-la. Não importava o que o futuro preparasse, não poderia permitir que o medo o separasse dela. Decidido, ele saiu de casa, sentindo o frio do ar noturno em seu rosto. O caminho para o apartamento dela parecia mais longo do que nunca, como se cada passo fosse uma viagem de descoberta. Você não vai se perder, ecoava a voz de Ana em sua mente, e ele se agarrou a isso como uma tábua de salvação. Ao chegar, ele hesitou na porta. O que ele diria? Qual era a resposta que procurava? Estava longe de ter uma resposta mágica, mas sabia que precisava tentar. Bateu a porta, seu coração acelerado atuando como um tambor de guerra. Rafa? A voz dela soltou-se cautelosamente do outro lado. Sou eu, precisamos conversar, respondeu, sua determinação fluindo. Quando a porta se abriu, a visão de Ana o atingiu como um raio, seus olhos ainda brilhantes, mas agora cheios de uma fragilidade que ele não tinha notado antes. Era uma lembrança do que estava em jogo e da força que ela trazia para sua vida. Ele deu um passo à frente, e por um segundo, os dois permaneceram em silêncio, o mundo ao redor deles desaparecendo. Você está bem? Perguntou ela, a preocupação tingindo sua voz.
Seus olhos estavam a um fio de água, mas ele tinha que se manter forte. Eu estou, mas eu não consigo parar de pensar sobre nós, sobre o que realmente queremos. Ana respirou fundo, a tensão entre eles crescendo. Rafa, Me escuta. Ele interrompeu, a urgência comandando suas palavras. Eu não posso mais me esconder. O que sinto por você é real, e eu não quero decidir entre os meus sonhos e o que construímos. O amor e as ambições não precisam ser inimigos. No fundo, ele sabia que poderia não ter a resposta perfeita ou o futuro ideal, mas o que sentia por Ana era o que realmente importava. A expressão dela suavizou, um lampejo de esperança cruzando seu rosto. Então, você quer ficar? Ele a olhou nos olhos e decidiu aquela verdade. Sim, eu quero ficar e lutar para que nosso amor cresça, não importa o que aconteça no futuro. Ana sorriu, as lágrimas trouxeram um brilho diferente ao seu semblante. Isso me dá esperança, Rafa, mas ainda temos um longo caminho pela frente. O mundo girava ao redor deles, mas estava claro que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Rafael apertou a mão dela, um sussurro silencioso passando entre eles, uma promessa renovada. Mas antes que pudesse relaxar, o telefone de Ana apocou. A expressão dela mudou imediatamente, os olhos se ampliando em surpresa. É, meu irmão, ela murmura, já atendendo. Rafael sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão urgente? Por outro lado, poderia mesmo ser o sinal de algo que precisava ser enfrentado. Uma nova onda de tensão se instalou no ar. E enquanto a conversa tornava-se intensa, ele se perguntava o que estava prestes a ser revelado. Era possível que esse telefonema mudasse todas as decisões que acabaram de tomar? No momento em que Ana atendeu o telefone, a atmosfera se transformou. O sorriso que dançava em seus lábios desapareceu, dando lugar a uma expressão de preocupação. Ela se afastou um pouco, falando em voz baixa. Rafael prendeu a respiração enquanto seus ouvidos se afunilaram na conversa. Oi, Lucas, o que aconteceu? A voz dela tremia e isso fez o coração de Rafael acelerar. Ele se esforçou para entender as palavras, mas só conseguiu captar fragmentos. Estava na festa? O que você fez? Precisa de ajuda? Ele queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras falharam. Um aperto na garganta o impediu de interromper aquele momento tão íntimo. Afinal, o que quer que Lucas estivesse passando parecia ser sério. Ana, cada vez mais tensa, andou de um lado para o outro, os olhos fixos no chão como se procurasse uma saída. Rafael se sentiu impotente, na expectativa de saber o que estava acontecendo do outro lado da linha. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ela se virou levemente para ele e a angústia no olhar disse tudo. E quando ela desligou, Rafael se aproximou. Ana, o que aconteceu? Você parece assustada. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. Lucas está em apuros, parece que se meteu em uma briga e a situação não é boa. Eu preciso ir. O que deveria ser um momento de renovação de promessas estava se transformando rapidamente em um pesadelo. Rafael sentiu uma onda de impaciência e medo. E se você não voltar, o que vai acontecer com a gente? Ana hesitou. Ele viu seus olhos brilharem, mas não era mais de esperança. Rafa, não posso deixar meu irmão nessa situação. Ele é importante para mim. Eu tenho que ir. Uma tempestade de emoções se formou no peito dele. Parte dele entendia, mas outra parte queria que ela ficasse, que esse momento tão esperado não terminasse assim. Eu te apoio, mas e nós? O que acontece com o que acabamos de decidir? Ela hesitou mais uma vez, como se buscasse as palavras certas para desbloquear o tumulto que se tornara a conversa. Eu não sei. Eu espero que a gente consiga resolver tudo juntos. Assim que voltar, conversamos mais. Preciso saber se Lucas está bem. A mente de Rafael fervia. Ele não queria que o telefone tirasse Ana dele novamente. Ana, por favor. Não é o que você está pensando. Ela o interrompeu e a intensidade de sua voz o pegou de surpresa. Eu quero ficar, mas não posso ignorar minha família. E você sabe o que isso significa para mim, não sabe? Ele balançou a cabeça, um nó no estômago. Ela estava certa, a família de Ana sempre foi sua prioridade, mesmo acima de seus próprios desejos. Só queria que você soubesse que, independentemente de qualquer coisa, estou aqui. Ana sentiu e se aproximou, envolvendo os braços ao redor dele. Mas a pressão do momento tornava tudo mais intenso. O calor de seu corpo parecia uma chama lutando contra o frio da incerteza.
Eu prometo que vou voltar. Lute por nós, Rafael, mas tenha paciência. Assim que ela se afastou, Rafael assistiu se encarregando, a determinação moldando cada passo. Ele ficou parado, a sensação de perda já começando a se enraizar no peito. Mas antes que ele pudesse se perder em pensamentos sombrios, o celular tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem. Ele rapidamente pegou o aparelho, mas a tela trouxe uma nova batalha. Era uma mensagem de Lucas. Rafa, preciso falar com você. Temos que resolver isso antes que piore. O que Lucas queria? Por que Rafael deveria ser parte daquela conversa? Ele percebeu que a vida estava prestes a desabar em várias direções que jamais poderia imaginar. O telefone vibrou de novo e a urgência do momento o fez hesitar. Como resolver tudo isso? O que mais estava em jogo? Ele se perguntou se deveria atender. Naquela noite, tudo parecia incerto. E enquanto o céu escurecia mais uma vez, Rafael percebeu que talvez não estivesse lidando apenas com os desafios do amor, mas com os segredos que poderiam mudá-los para sempre. Rafael respirou fundo, o coração disparado. Lucas era um mistério. Ele se lembrava das discussões que tivera com Ana sobre o irmão. E agora, a possibilidade de se envolver nas complicações da vida dele parecia inevitável. Com um impulso de coragem, ele escolheu atender a mensagem. A tela se iluminou e ele começou a digitar nervosamente. O que está acontecendo, Lucas? Estou aqui, só me diga. As mensagens de Lucas chegaram rapidamente. É complicado, eu me envolvi com pessoas erradas na festa. Você tem que entender, não posso lidar com isso sozinho. A resposta de Rafael foi imediata. Você sabe que não pode se meter em encrenca. Onde você está? O celular vibrou de novo. Nos fundos do bar, preciso de você. Se a situação escalar, posso precisar de ajuda. E tem mais, você tem que saber. Eu estava com alguém. Rafael franziu a testa, confuso. Com quem? Por quê? Ele esperava uma resposta clara, mas os minutos passaram, a ansiedade só aumentando. Lucas estava em apuros, mas a ideia de ele estar com alguém deixou Rafael desconcertado. O que isso significava? Quem estaria envolvido? Finalmente, a resposta veio, mas trouxe consigo um sentimento misto de surpresa e raiva. Com Ana. Aquelas 3 palavras ecoaram na mente de Rafael. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado nele. A ideia de que Lucas tinha se envolvido com Ana, a mulher por quem ele sentia tanto, era insuportável. Uma dor profunda o atravessou e ele começou a se sentir culpado por não ter percebido antes. Você está brincando, certo? Rafael digitou com os dedos trêmulos, sua cabeça girando. Como você pode? Você sabe que eu gosto dela. Eu sei, Rafa, mas não sei o que fazer. Eu gosto dela também. Rafael sentiu a ausência dela mais intensamente agora. O que tinha começado como um amor que parecia promissor foi dilacerado por um segredo obscuro. Era uma traição de várias camadas, e tudo se desenrolava em sua frente, em um piscar de olhos. Ele fechou os olhos, queria não sentir nada, mas a adrenalina misturada à dor era avassaladora. Você precisa resolver isso, Lucas, enfrentá-la. Preciso saber o que está acontecendo. Enquanto Lucas não respondia, Rafael se perdeu em pensamentos. Uma parte dele queria atender a chamada de Ana, perguntar como ela estava, mas o medo do que ela pudesse dizer o impediu. E se ela também tivesse feito algo errado? Mais uma vez, ele notou que as melhores intenções podiam levar a consequências desastrosas. No fundo da sua mente, a incerteza começou a pesar. Deveria se afastar de Ana para proteger seu coração ou enfrentá-la, mesmo sabendo que isso poderia desmoronar tudo. O silêncio pesava enquanto ele aguardava uma resposta de Lucas. O coração esperava ansioso, mas a mente se enroscava em dúvidas. E quando a resposta finalmente chegou, não era o que ele esperava. Ela não está bem, Rafa. A briga na festa não era só sobre mim. Tem mais a ver com ela do que você imagina. Rafael sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão sério que colocaria Ana em perigo? Algo lhe dizia que os eventos da noite ainda não tinham revelado toda a verdade. Ele olhou para o céu estrelado, à espera de uma resposta, de uma luz que o guiasse naquela situação caótica. E no meio daquela escuridão, ficou claro que agora ele muito mais do que apenas o amor e a traição. Talvez estivesse prestes a descobrir segredos que podiam mudar para sempre sua visão sobre Ana e sua própria vida. O celular vibrou mais uma vez, e uma nova mensagem de Lucas apareceu. Rafa, você precisa vir, o tempo está se esgotando. O coração de Rafael disparou. O que mais ele não sabia? Rafael sentiu um turbilhão dentro de si.
A mensagem de Lucas não era apenas um pedido de ajuda, era um grito de socorro que pulsava em seu coração. Ele não pensou duas vezes e imediatamente se levantou, a urgência o guiando pelos caminhos familiares até o bar. O caminho parecia mais longo do que o normal, e a imagem de Ana flutuava em sua mente, causando um misto de desilusão e preocupação. Quando chegou, as luzes do bar brilhavam intensamente e a música alta reverberava, mas nada disso importava. Ele se dirigiu aos fundos, onde Lucas deveria estar. Assim que virou a esquina, avistou seu amigo encostado em uma parede, o rosto pálido e os olhos nervosos. "Rafa!" Lucas quase gritou, aliviado ao vê-lo. "Você veio? Me diga o que está acontecendo. O que você quis dizer sobre a briga com Ana?" A voz de Rafael traía sua inquietação, e ele tentava se manter calmo. "Foi algo que eu nunca pensei que fosse acontecer. Ela estava com raiva de mim, e em um momento de fraqueza eu disse algumas coisas que não devia. Mas o mais importante é, Ana não está bem, Rafa. Ela se fechou e não sabe como lidar com isso. Eu tenho que ajudar, mas você precisa entender, eu me importo com ela." Aquelas palavras cortaram Rafael como uma lâmina. O que estava acontecendo entre os dois se tornava cada vez mais complicado. Para ele, parecia que o amor que sentia por Ana estava sendo ameaçado por esse triângulo emocional entorpecedor. E se eu sumir? E se ela se machucar? O coração de Lucas se quebrava enquanto falava, capturando a essência de um amigo lutando contra seus próprios demônios. "E o que eu sou para você? Apenas um espectador neste jogo? Você sabe que eu gosto dela. Estar ao seu lado enquanto você a salva, isso não é fácil." A frustração transbordou de Rafael. Ele não queria ser um fardo, mas seus sentimentos por Ana pareciam mais relevantes a cada segundo que passava. "Eu não quero que você se afaste de mim, nem dela. Precisamos resolver isso juntos", respondeu Lucas, a voz hesitante. A conversa era interrompida por uma voz familiar. Era Ana, a figura que havia dominado os pensamentos de Rafael. Ela surgiu do outro lado, seu olhar confuso ao encontrar os dois ali em meio ao turbilhão. Sentia-se tão distante e tão próxima ao mesmo tempo, como se um imenso abismo os separasse. "Ana", começou Rafael, mas palavras pareciam se perder em sua garganta. O que poderia dizer que não fosse um acúmulo de sentimentos confusos e angustiantes? "Eu vi você dois conversando", Ana disse, a voz trêmula. "Eu deveria ter imaginado." A tensão no ar era palpável. Os três amigos, antes tão próximos, agora estavam frente a frente com uma verdade que não poderia ser ignorada. Rafael sentiu o coração disparar, a necessidade de compartilhar sua própria dor, de expor seus sentimentos, mas a voz falhou novamente. Ele se perguntava, estaria pronto para enfrentar Ana e tudo o que havia acontecido? Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, admitiu Lucas, a voz quase implorando por compreensão. Ana olhou para eles, seus olhos brilhando com um mar de emoções. "Eu preciso falar com vocês dois." Para Rafael, aqueles olhos eram o último suspiro de esperança, mas ao mesmo tempo, o prenúncio de uma verdadeira tempestade. "Sobre o que, Ana?" perguntou Rafael, seu coração apertando no peito, a voz ecoando em um convite, mesmo em meio à dúvida e ao medo do que estava por vir. "Sobre a verdade que eu escondi de vocês", ela disse, colocando tudo em risco e ameaçando mudar suas vidas para sempre. E, diante daquele cenário, Rafael percebeu que a revelação seria mais forte que qualquer um de seus medos. O que mais poderia acontecer? Ana respirou fundo, o olhar fixo nos dois, como se estivesse preparada para desatar os nós emaranhados que conectavam aqueles três destinos. "Preciso que vocês me ouçam com atenção. O que eu vou dizer pode mudar tudo entre nós." Rafael sentiu o estômago revirar. Ele estava ali, tão próximo de Ana, e ainda assim tão distante. O calor que sentia por ela agora parecia um fogo difícil de controlar, pronto para se transformar em uma chama devastadora. Lucas, nervoso, mordeu o lábio, esperando que Ana entregasse sua verdade. "Eu não contei para vocês sobre como estou me sentindo, não só sobre vocês, mas sobre tudo isso. O escândalo do meu pai, a pressão sobre mim. A verdade é que eu me sinto afogada", disse Ana, a voz tremula. "Mas por que não nos disse antes?" Lucas questionou, a preocupação se misturando com a confusão. "Estamos aqui para ajudar você. Porque eu estava assustada de que vocês me vissem como uma fraqueza." A voz de Ana subiu e suas emoções fervilhantes ameaçavam transbordar. "E tudo se voltou contra mim, todas as expectativas, o peso da família. E no meio disso tudo, eu não sabia como lidar com a conexão que tinha com vocês. Com você, Rafa. Com você, Lucas."
O ar ficou pesado enquanto as palavras de Ana pairavam ao redor deles. Rafael sentiu o coração acelerar, mas também uma onda de compaixão. Ele se lembrou de como era difícil estar preso entre o amor e a responsabilidade e percebeu que não eram apenas as suas vidas que estavam em jogo ali. Ana, você é mais forte do que pensa, ele disse, seu tom suave. Ninguém precisa te ver como uma fraqueza. Todos nós estamos lutando com nossos medos e incertezas. Eu também me senti assim. Ela olhou para ele, a expressão suavizando um pouco, mas ainda com um ar de insegurança. E a mais, eu também estava com Lucas na festa. Ele me defendeu quando tudo ficou confuso. Eu não sei como explicar, mas, em vez de sentir alívio, eu fui tomada pelo desespero. Me senti culpada por estar presa entre vocês dois. Rafael e Lucas trocaram olhares, tentando processar a complexidade da situação. A tensão entre os três parecia uma tempestade, prestes a se dissipar, mas ao mesmo tempo, o futuro parecia cada vez mais nebuloso. Você acha que podemos resolver isso, Ana? Lucas perguntou, o olhar suplicante. Porque eu não quero que a amizade que temos seja destruída por um mal-entendido. Fomos amigos antes mesmo de qualquer sentimento. Ana balançou a cabeça, a resistência se dissolvendo. Eu sei, eu quero isso também. Não precisamos nos deixar levar pela dor ou pelos erros. Mas eu não sei por onde começar. Rafael sentiu que era o momento certo para expressar o que ardia em seu peito. Ana, eu sei que ambos temos coisas a resolver. Não vamos aguentar essa pressão sozinhos. Podemos ser um apoio para um ao outro, não importa o que aconteça. E a verdade é que meu coração nunca se afastou de você. Exatamente, eu também me importo com você, e eu quero estar presente nessa conversa, Lucas afirmou, a voz agora mais firme. Vamos colocar tudo na mesa. A amizade que temos vale a pena. Vamos reconstruir isso juntos, qualquer que seja o resultado. Ana secou as lágrimas com as costas da mão, as palavras de ambos sendo como um bálsamo sobre sua alma cansada. Sorrindo, ela finalmente disse, eu acho que talvez isso seja uma oportunidade de nos redescobrirmos, não como um triângulo, mas como uma equipe. Eles formaram um círculo, sentados no chão, os olhares compartilhados transparecendo o peso das revelações. As promessas construídas ao longo do tempo poderiam se solidificar, ou ainda se quebrar, mas algo estava claro, juntos eram invencíveis. No fundo, Rafael percebeu que o amor verdadeiro não é apenas sobre um casal, mas pode incluir amizade e apoio mútuo. O caminho diante deles estava longe de ser fácil, mas é na adversidade que vínculos fortes são forjados. Enquanto a noite avançava, a conversação entre eles fluiu, as tensões sendo quebradas ao passo que riam, lembravam momentos bons e falavam sobre os sonhos. E assim, claro, poderiam construir um novo caminho juntos. Novas esperanças começavam a surgir na escuridão, como estrelas cintilantes em um céu claro. O sol nasceu, trazendo luz ao novo dia, e Rafael sentiu em seu interior que estava exatamente onde precisava estar. Finalmente, havia encontrado um novo significado para o amor e a amizade, um caminho a ser trilhado junto a Ana e Lucas. Não havia mais segredos, somente a verdade que os uniria e lhes daria forças para enfrentar o que viesse. E assim, com o coração leve, Rafael sabia que o futuro era um mistério, mas a jornada que eles estavam prestes a empreender juntos na vida seria cheia de amor, desafios e, acima de tudo, verdade. Se você gostou desta história e quer mais finais emocionais que tocam o coração, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar esse conteúdo incrível. Comente suas reações e teorias sobre este final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade que valoriza histórias como essa.